Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. São todos bem-vindos a mais uma palestra do nosso projeto Uma Nova Visão para um Novo Tempo. Estamos na 7ª aula. O professor Armando hoje vai dar sequência a um tema que já foi iniciado na semana passada. Se você assistiu, você se lembra, o tema Se Deus existe, por que sofremos? Nós entendemos um pouquinho do sofrimento, da origem do mal lá no céu. Hoje nós vamos dar sequência, entendendo um pouquinho da origem do mal aqui na Terra e os efeitos que ela trouxe para nós. Enquanto isso, eu peço para você, compartilha o link para os seus amigos, para os seus queridos, para os seus familiares. Alguém cuidou de você, alguém se importou com você e mandou esse link para que você pudesse conhecer esse conteúdo. Faça o mesmo por um amigo, por um parente, por um querido que você acha que precisa ouvir essa mensagem. Nós temos o nosso canal do YouTube, Nova Visão para o Novo Tempo, o mesmo para o Facebook, Nova Visão para o Novo Tempo, e você também pode interagir através do grupo de WhatsApp, criado especialmente e aberto durante o momento da aula, para que você possa mandar perguntas ou um questionamento. Você acabou de ver aí no nosso caractere, o número de WhatsApp, 11 99617 4418. Também está passando a informação de Facebook, do YouTube. Fica ligado, assista, vai lá, ativa o sininho, compartilha, segue as nossas redes sociais, o Instagram também, você é muito bem-vindo. Lá você vai ter sempre um aviso, uma advertência, uma propaganda, alguma coisa que te ajude a chegar um pouquinho e entender um pouquinho mais do curso e te lembrar também dessa aula a cada sábado às 16 horas. Temos também alguns vídeos já, 2 vídeos, as 2 primeiras aulas na língua brasileira de sinais. O professor Márcio Rodrigues fez a tradução, interpretação para a língua brasileira de sinais e temos à disposição já 2 vídeos. Esporadicamente vamos colocando os outros para termos todas as aulas disponíveis também em Libras para os deficientes auditivos. Você pode também no nosso canal de YouTube, no Facebook, rever todas as aulas. Essas aulas têm uma sequência lógica, a ideia vai se construindo, os argumentos vão se construindo, então é muito importante que você veja as aulas anteriores, especialmente a aula número 1. Nos nossos canais você acha lá o título, O que é a verdade? Essa aula é muito importante, ela é a base do que estamos construindo aqui, dos argumentos e do entendimento. Você certamente vai gostar de ver essa aula, ela é maravilhosa e além de entendimento ela vai te trazer compreensão para o que vai ser construído, o que vai ser apresentado nas próximas aulas. Como eu disse, o tema de hoje, se Deus existe, por que sofremos? É a sequência do que foi falado na semana passada. E é um tema tão atual. Eu creio que todos nós tenhamos sofrimento, dificuldade às vezes de entender o porquê do sofrimento. E quem sabe, se você não duvidar, você certamente conhece alguém que duvida da existência de Deus até. Vendo tanto mal, tanto sofrimento, será mesmo que Deus existe? Por que Ele tolera ou permite que o mal aconteça ou que sobrevenha sobre nós, sobre os nossos queridos? É difícil de entender, mas a Bíblia apresenta muita coisa que nos ajuda a estarmos firmes, entendermos a Deus, o seu caráter e o seu amor. E para isso o professor Armando vai hoje, mais uma vez, abrir a Bíblia e trazer entendimento para nós. E para isso eu convido a você, para juntos orarmos, para ouvirmos mais uma vez a palavra de Deus. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor se revela através da sua palavra. Obrigado pelos nossos amigos aqui que estão dispostos a entender um pouco mais, a saber um pouco mais do teu amor e dos teus planos para cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a sinceramente abrirmos o nosso coração, com vontade e desejo de ouvir a Tua voz, com o Espírito Santo falando a cada um de nós. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Armandinho, um tema muito importante, já iniciado na semana passada, nós vamos dar sequência hoje, que Deus te use para responder tantas questões em relação ao sofrimento. Muito obrigado, Roger. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos. Eu me sinto muito honrado pela presença de vocês aí através da tecnologia. Eu tenho visto ali alguns comentários, eu fico muito feliz, muito contente e mais uma vez agradeço a audiência de vocês. Bem, nós temos falado aqui sobre a importância da Bíblia, né? Como o Roger falou, a primeira palestra, ela é uma palestra, vou dizer assim, muito racional, que demonstra como a Bíblia é importante, como a Bíblia realmente tem uma inspiração divina,
Se você ainda não viu, por favor, vá lá no canal e veja. E se você viu e tem algum amigo que duvide de Deus e da Bíblia, desafio a assistir essa primeira palestra. Ela é muito importante. Depois a gente veio numa sequência encadeada, mostrando algumas falhas na ciência quanto a essa tão discutida e polêmica teoria da evolução, que já tem 150 anos de idade e nunca deixou de ser teoria, não é? E falamos dela cientificamente, nós não falamos dela teologicamente, né? Muitos cientistas ainda duvidam dessa teoria da evolução. Falamos também sobre quem é Deus, um Deus onipotente, onipresente, onisciente, eterno, imutável, que pode fazer qualquer coisa, pode tudo, que criou tudo apenas falando, e quando ele criou, eu vou pôr aqui na tela, ele viu que era muito bom. Está escrito aqui, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E a pergunta que vem rapidamente à nossa mente é assim: está muito bom? Ou está menos bom do que Deus avaliou? Está muito menos bom, né, gente? E na semana passada a gente começou a estudar o porquê. Em Gênesis 1,16 a gente aprendeu que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso tudo está no plural, não é? E nós temos, então, a divindade dividida em 3 pessoas. Eu vou voltar a dizer aqui, eu não sei como. Ninguém sabe como, não é? Temos um Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo, e alguns pensam que por serem 3 pessoas, nós adoramos a 3 deuses. E não é assim. Então como é que é? É assim, nós temos Deus Pai, que se multiplica em Jesus e que se multiplica no Espírito Santo, portanto 1 vezes 1 vezes 1 é uma divindade só. Nós vamos aprender, e já estamos começando a entender, por que a divindade se divide em 3 pessoas distintas. Hoje isso vai ficar um pouquinho mais claro. Agora, como que eles fazem isso, gente? Ninguém sabe, tá? E não adianta perguntar, porque ninguém vai poder responder. A imagem e semelhança de Deus significa que Deus deu ao ser humano a capacidade de escolher. Você tem o livre-arbítrio, você escolhe tudo que você faz, tudo que você fala, o que você veste, aonde você vai, como você reage. Essa capacidade Deus deu ao ser humano. E a gente aprendeu também que Deus fez coisas visíveis e invisíveis. Em Neemias 9,6 diz que tem um exército dos céus que adora a Deus. E esse exército dos céus são os anjos, que são milhões de milhões, e matematicamente falando, milhões vezes milhões dá trilhões. É muito anjo, né? Então, se você ficar preocupado ao sair de casa, não se preocupe, o seu anjo está com você, tá? Porque ele está aí à tua disposição. Nós falamos de um determinado anjo, bonito, perfeito. Ezequiel fala isso, ele era perfeito em formosura, tinha muita sabedoria, só que ele se achava tão especial, tão bonito, tão sábio, com uma função muito distinguida lá no céu. Ele era o chefe da banda celestial e ele era um querubim da guarda do próprio Deus, ele assistia perante Deus. E ele se achou tão especial que um dia ele pensou assim: mas eu sou tão bacana, eu gostaria de ser adorado. Eu não quero mais adorar. Eu gostaria de ser eu obedecido. Eu não gostaria mais de obedecer, eu queria mandar. Então eu quero ser semelhante a Deus, eu quero o lugar de Deus. E os outros anjos, evidentemente, discordaram dele. Mas Deus é tão bom? Não, vocês não sabem se Deus é bom. Eu que sei, porque eu que entro lá na sala do trono, converso com a divindade. E outro dia eu estava pensando assim: se um dia eu falar um não para Deus, como será que ele vai reagir? Vocês sabem me responder? Evidentemente, os outros anjos disseram que não. Eu estou romanceando, gente. Eu estou romanceando uma coisa que de fato aconteceu, nós vamos ver isso já já. Ele acabou sendo expulso do céu porque ele brigou
E ele conseguiu arrastar 1/3 dos anjos. Houve uma peleja no céu. E Miguel e seus anjos brigaram contra Lúcifer, o ex-Lúcifer, o ex-portador de luz, agora Satanás. Satanás significa adversário, ok? Ele e seus anjos, 1/3 dos anjos foram atirados para a terra. Miguel, a gente já explicou, é uma expressão hebraica que significa quem é como Deus. E Jesus, ele toma para si esse título de Miguel. Isso aqui é mais que um nome, é um título, tá? Quando ele vai enfrentar Satanás pessoalmente. Nas passagens bíblicas onde Jesus se apresenta como Miguel, ele está sempre face a face com Satanás, numa espécie de ironia, dizendo assim: quem é como Deus? Você que quer ser semelhante ao Altíssimo? Não, você não. Eu sou, não é? E Miguel, que é Jesus, com os seus anjos, prevaleceram contra o dragão que usou a sua cauda. E a gente aprendeu em Isaías que cauda é mentira. Ele falou mentiras a respeito de Deus. Eu fiquei imaginando essa cena. Fiquei imaginando assim. Não deve ter sido muito difícil para Lúcifer conseguir enganar tantos anjos. Porque vamos e venhamos, 1/3 de trilhões ainda é muito anjo, hein? Não é? E ele, falando mentiras, conseguiu enganar. De que maneira? Muito simples, na minha opinião. Ninguém conhecia a mentira. A mentira não existia. Ainda mais vinda de um querubim da guarda de Deus. O que ele falou foi aceito como verdade, porque nunca ninguém tinha enganado ninguém. Vocês percebem como ele foi esperto? Por isso que a Bíblia fala que ele era perfeito em sabedoria, não é? Jesus disse isso, e agora a gente presta mais atenção no que Jesus falou, nós vamos entender melhor. João 8,44, falando lá aos fariseus, Jesus disse: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem inventou a mentira foi um querubim lá no céu. Parece incrível isso, né? Mas é isso mesmo. Muito bem. Perguntas que não nos fizeram, mas que eu vou fazer aqui. Deus sabia que isso ia acontecer? O que você acha? Se Deus sabe tudo, ele sabia que esse querubim ia fazer isto? É evidente que ele sabia. Do contrário, ele não seria Deus. Bom, se ele sabia, por que ele criou? E por que não eliminou o mal pela raiz? Para mim é muito simples de responder isso. Deus sabia sim, e eu fiz até aqui um exercício de imaginação, dizendo assim: bom, se eu fosse Deus, eu não criaria o Lúcifer. Pronto. Mas algum outro anjo poderia ter tido a mesma ideia do que Lúcifer. Eu também não criaria esse. E quantos mais Deus deixaria de criar, se ele, que sabe tudo, soubesse quais os anjos que iam mudar de lado lá no próprio céu? Eu pergunto para vocês, e gostaria que vocês respondessem aí nos comentários: seria uma atitude correta de Deus? Já que ele sabia, seria correto ele não criar esses que inventaram a mentira e provocaram todo o mal? Estou esperando a resposta aqui, hein? Quem responder certo vai ganhar um presente. Gente, eu queria falar para vocês uma coisa. Eu tenho um presente para dar para vocês. Outro dia eu mostrei aqui algumas profecias do Velho Testamento que falavam sobre Jesus e que se cumpriram no Novo Testamento. Vocês vão ganhar aqui, ó, quem responder, quem quiser, quem pedir. Eu tenho 74 profecias aqui do Velho Testamento que Jesus cumpriu no Novo Testamento, tá? Se você se interessar por isso, é só escrever que a gente manda, tá bem? Muito bem. Ele criou porque não podia ser diferente, gente. Pensa bem. Deus deu livre-arbítrio para os seus seres pensantes. Os anjos também têm livre-arbítrio. Então, Deus pensou assim:
Eu vou fazer seres angelicais e vou fazer seres humanos para que sejam bons espontaneamente. Eu não posso fazê-los programados para serem bons, porque isso não tem valor nenhum, não é? Então ele não tinha como não criar. Agora, por que ele não eliminou o mal pela raiz? Então, essa resposta é mais fácil ainda, não é? Imagina que eu fale mal do Roger, que vocês conhecem bem já. E eu falo mal dele, falo que ele é vingativo, que ele não aguenta uma contrariedade, ele não aguenta, tá? E ele se vinga de quem falar um não para ele. E todo mundo sabe que essa é a minha opinião. E de repente eu sumo. Como é que fica? Como é que fica o Roger? Como é que Deus ficaria se ele eliminasse Lúcifer pela raiz, lá quando começou a falar? Como ficaria o universo que obedece a Deus espontaneamente? Eu acho que muitos iam pensar assim, puxa vida, Lúcifer tinha razão. Olha aí, ele falou que Deus era assim, agora ele sumiu. Então eu vou ter que obedecer por medo. Eu vou ter que obedecer com medo de sumir também. Era esse o universo que Deus tinha imaginado? Eu posso assegurar para vocês que não. Ele foi expulso, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Jesus também afirma isso, gente. Eu quero destacar esta frase de Jesus, porque tem muita gente que acha essa história de Gênesis um conto da carochinha. Jesus, mas essas pessoas ainda acreditam em Jesus. Mas Jesus não acha que era um conto da carochinha, porque ele fala que viu Satanás cair do céu. Então, essa história que nós estamos contando está nesse livro que nós já aprendemos que é sobrenatural e que é a verdade. Tem o aval de Jesus, dizendo assim, ó, é verdade, eu vi esse anjo aí fazer tudo isso, eu o expulsei do céu e eu vi ele cair aqui na terra. Quem é que estava aqui na terra? Adão e Eva. E eu fico imaginando que eles foram alertados para que aquele anjo bonito, de boa conversa, quando chegasse perto, eles tomarem um pouco de cautela, porque ele ia falar mentira sobre Deus, não é? E Deus deu uma ordem a esse anjo, a esses dois, dizendo assim, tem duas árvores no meio do jardim, de uma vocês podem comer, e essa chama-se árvore da vida, e o nome dela está falando, os seus frutos vão lhe dar saúde perfeita, vocês não vão se cansar, vocês vão ficar sempre com uma disposição boa, vocês não vão envelhecer, e vocês vão viver para sempre. Não foi esse o plano de Deus, né? A gente já comentou aqui, se você tivesse o poder de Deus e tivesse filhos, o que você daria para os seus filhos? O melhor para sempre, eternamente. Foi o que Deus fez. Deus viu que ele tinha feito, era muito bom, o melhor, para sempre, com a condição de comerem da árvore da vida e não comerem da outra árvore. Por que não comerem da outra árvore? Ora, Adão e Eva, eu vou contar para vocês uma coisa. Eu tenho um inimigo aí que anda espalhando que eu não sou bom. E que as pessoas só me servem com medo de mim. Então eu vou botar essa árvore aqui para que vocês provem que não é assim. Vocês vão me obedecer espontaneamente. Tá? E vocês vão viver para sempre. É simples assim. Vou parar aqui e vou abrir a Bíblia agora. Você quer abrir a sua Bíblia, por gentileza? Gênesis capítulo 3. Dá licença. Eu leio o verso 1 do capítulo 3 do livro de Gênesis. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim?
E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então aqui começam as mentiras, aquelas mesmas mentiras que ele disse lá no céu. Deus não é tão bom quanto você pensa, Deus não te deu tudo que ele poderia ter dado, ele não quer que você seja melhor do que você é, porque se você for melhor, se souber mais coisas do que você sabe, você vai se comparar a ele. Ele não quer concorrência, tá certo? Então ele te ameaçou, ele te aterrorizou, dizendo que você vai morrer, mas você não vai morrer. Deus é mentiroso. Estão percebendo como é que ele vai sutilmente solapando a confiança que aquele casal tinha em Deus? Começando pela mulher. Eu não sei porque que ele começou pela mulher, né? Tem um monte de teorias aí, mas eu não vou entrar nessa, tá bem? Uma coisa me chamou a atenção aqui. A árvore está no meio do jardim. Essa árvore proibida está no meio do jardim. Deus não poderia ter posto a árvore lá num cantinho escuro do jardim, fazer uma árvore bem mirradinha? Mas ele não fez isso, não. Olha como é que continua a história aqui. No verso 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu. A árvore era bonita, era cheirosa, estava no meio do jardim, mas era proibida. Por quê? A resposta é muito simples dentro desse cenário que nós estamos estudando aqui. Porque se fosse fácil, se fosse uma árvore pequena, feia, com fruto murcho, mal cheiroso, lá no fundo do jardim, e ninguém tocasse nessa árvore, Satanás ia dizer a Deus: mas isso é óbvio que ninguém vai mexer, quem quer essa porcaria aí? Percebe? Tinha que ser agradável, perfumada, estar no meio do jardim, ser bonita, para que as pessoas dissessem assim: apesar disso tudo, Deus falou para não mexer, eu não vou mexer e ponto. Era só esse o teste. Era muito simples, não é? Eu fico pensando nos argumentos da serpente. Ela devia estar enroscada na árvore. Eu vou te mostrar por que eu penso assim. Porque lá na frente, Deus deu um castigo para a serpente e disse assim: você vai começar a rastejar porque você enganou todo mundo aqui. Então, será que a serpente não rastejava? Será que a gente pode imaginar que ela estava na copa dessa árvore e falou para Eva: olha, Eva, você foi feita à semelhança de Deus, eu sou um animal, um réptil, eu subi aqui, comi desse fruto e além de não morrer, eu me desenvolvi, eu estou falando. Você já viu algum bicho falar? E a Eva então pensou assim: essa árvore é desejável para dar entendimento, eu vou comer, vou dar para o meu marido. E eles comeram e desobedeceram a Deus. Neste momento acontecem algumas coisas. A primeira delas é a seguinte: a gente já leu em palestras passadas o verso 26 do capítulo 1, onde Deus deu ao homem o domínio desse mundo. Ele falou assim: você vai dominar aqui em parceria comigo e vai viver eternamente aqui nesse lugar bonito. Um plano maravilhoso. Agora, faz de conta que eu sou Adão. Eu estou dizendo assim para Deus: olha, o senhor falou uma coisa, eu não estou confiando em você, eu vou confiar nesse camarada aqui, ele passa a ser agora o meu sócio. Então, o domínio deste mundo tem mais uma pessoa agora no comando. Tá? O domínio que foi dado a Adão, agora é repartido de Adão para esta pessoa em quem ele confiou mais do que tinha confiado em Deus. E isso é muito sério, viu, gente? Isso é muito sério. E está dando aqui todos esses desdobramentos, porque Deus, quando soube o que tinha acontecido, foi procurar o casal. E aqui tem uma pergunta básica. Verso 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim.
Adão sabia que Deus sabe tudo? Sabia. Valia a pena se esconder? Inútil se esconder. Por que ele se escondeu? Ele teve medo, ele responde isso. Porque Deus fala para ele, chamou o Senhor Deus a Adão e lhe disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, tive medo. Sabe qual é o contrário do amor e confiança, gente? É medo. E é por isso que estão infundindo medo no mundo inteiro. Porque quando você fica com medo, você perde o amor. Você perde a confiança. E quando você perde o amor, os relacionamentos mudam. Todos os relacionamentos mudam sem amor. E o mundo começa a ir numa descendente, que é o que estamos vivendo. Não é? Começou lá no Éden. E Deus perguntou para Adão, onde estás? Deus sabia? Sabia. Sabe o que acontece? A gente vai começar a garimpar esses versos na Bíblia. Sempre que alguém faz uma coisa errada, Deus vai atrás e faz uma pergunta. E sabe por que Deus faz a pergunta? Não é porque ele não sabe. Ele dá a chance àquela pessoa que errou de se explicar. Não de se explicar apenas e se justificar, de se arrepender. Deus é muito legal, gente. Onde estás e o que você fez? Verso 11. Comeste tu da árvore de que ordenei que não comesses? E aqui o diálogo começa a ficar interessante. Eu estou lendo o verso 12. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Adão está assumindo a culpa? Está pondo a culpa em quem? Na Eva? Não. Ele está pondo a culpa em Deus. A mulher que o Senhor me deu por companheira. O Senhor me deu uma mulher com defeito de fábrica. O Senhor me deu uma mulher em quem eu não pude confiar, que me enganou. Verso 13. E disse o Senhor Deus à mulher, por que você fez isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. A mulher está pondo a culpa na serpente? Não, porque no verso 1 está escrito assim, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. A Eva está também jogando a culpa em Deus. O Senhor fez essa serpente aí, que ela tem essa mania de enganar a gente, olha, nós entramos na dela. Sabe o que acontece, gente? Hoje, quando alguém erra, é muito, mas muito difícil a pessoa reconhecer que erra e assumir a sua responsabilidade pelo erro. Ele sempre procura alguém para pôr a culpa. E vou dizer mais uma coisa para você. Muita gente põe a culpa em Deus. Por exemplo, o nosso mundo não está bom. E nós estamos cansados de ouvir que a culpa é de Deus. Um maluco pega uma arma, entra numa creche e mata a criancinha. E a culpa é de Deus. Um camarada enche a cara, passa no farol vermelho, atropela um motociclista que estava com a sua noiva na garupa, e a culpa passa a ser de Deus. E não é assim, gente. Porque quando a gente pensa que a culpa é de Deus, nós estamos tirando a responsabilidade da pessoa que cometeu o erro por conta do livre-arbítrio que ela tem. E ela tem. Não adianta dizer que não tem, porque ela tem. O resumo da ópera aqui é que Deus disse assim, serpente, eu vou te dar aqui uma maldição, você agora vai comer pó. Mulher, você vai sofrer muito para ter dor, vai ter dor no parto, não era esse meu plano. Você vai se submeter ao seu marido. E, marido, você vai se cansar, você vai suar, você vai sofrer, você vai adoecer e você vai morrer. Porque um dia eu estava conversando sobre esse assunto com uma pessoa, ela disse assim, mas Deus realmente não é muito duro? A pessoa errou, fez um errinho lá, ela tem que morrer? A resposta também para mim é muito simples, gente. A resposta é assim, imagine uma pessoa que causa mal a outra pessoa, porque o relacionamento se deteriorou.
porque o medo substituiu o amor, e fica fazendo a pessoa sofrer para sempre. Então, o causador do sofrimento é eterno, e a pessoa que sofre também sofre eternamente. Isso não está bom. Então, quando Deus fez a morte, ele disse assim, isso aqui é uma pausa para o sofrimento. A gente tem escutado isso, quando alguma pessoa fica doente muito tempo, e quando ela finalmente cerra os olhos e para de respirar, a própria família fala assim, finalmente descansou, parou de sofrer. Então a morte é uma pausa no sofrimento que o ex-querubim ungido e o seu parceiro humano introduziram no planeta Terra. Ok? Muito bem. Vamos continuar a leitura aqui. Quando Adão e Eva desobedeceram, eles ficaram maliciosos, porque antes eles andavam nus, e inocentemente aquilo para eles era natural, estava muito bem, estava tudo muito bom. E a Bíblia conta que eles, percebendo que estavam nus, fizeram folhas de figueira para eles, né? E se amarraram, e Deus, quando viu aquilo, falou, o que vocês estão fazendo? Nós estamos cobrindo aqui os nossos erros. E Deus falou assim, olha, você deixou de confiar em mim, que sou o Criador do universo, fiz isso tudo aqui para você ser feliz eternamente. Você cometeu um erro terrível e você acha que você mesmo vai conseguir ajustar isso com esse remendo que você fez? Então eu vou te dizer qual é a pior consequência da desobediência a uma lei de Deus. Verso 21 do capítulo 3 de Gênesis. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Túnicas de pele? Eu não li na Bíblia que tinha uma loja que vendia casaco lá no Éden. Alguém leu? Não. Onde que Deus arrumou essa túnica de pele para essas pessoas? É muito simples, gente. O verso 15 nos explica. O verso 15, Deus diz assim, Satanás, eu vou pôr inimizade entre você e a mulher, e entre aqueles que te seguirem e aqueles que forem descendentes da mulher, com especial atenção para um descendente. Então aqui está no singular, tá? Diz assim, e a semente dela, um descendente dela, ele vai vir para te ferir na cabeça, porque quando a gente bate na cabeça de uma serpente, ela morre, não é? Então está profetizado aqui que alguém vinha resolver esse assunto da desobediência que leva à morte. Tá? Você sabe o que está escrito lá em 1 João capítulo 3, verso 4? Está escrito assim, todo aquele que transgride a lei comete pecado, porque pecado é a transgressão da lei. Em Romanos 6, 23, Paulo explicou o seguinte, sabe qual é a consequência do pecado? É a morte. Então, transgredir a lei de Deus leva à morte, porque você deixou de confiar no doador da vida, e você quer seguir sozinho. Se você seguir sozinho, você vai causar sofrimento em muita gente, e isso tem que ter um fim, tem que ter uma pausa, porque o fim também não é eterno. Eu vou mandar alguém, disse Deus, que vai sair do povo de Deus e vai morrer por você, porque eu não fiz você para morrer. Então, apesar de você ter dado esse passo errado, eu tenho um plano para remediar essa situação. Essas túnicas de pele que ele fez, a gente imagina assim, Deus falou para Adão, você não sabe o que é a morte, né, Adão? Você nunca viu nada morrer. Então, chama aquele cordeirinho com o qual você brinca sempre, chama ele aqui. Pega essa faquinha de descascar laranja que você tem e passa aqui, ó, no pescocinho do cordeiro. E eu fico imaginando o terror de Adão quando ele sacrificou um cordeiro. E aquele cordeiro morreu para mostrar a Adão a consequência da desobediência à lei de Deus. E ter esperança ao mesmo tempo, Deus é muito bom.
Adão, isso é terrível, mas isso daqui está te dando uma esperança. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, vai vir aqui morrer por você e por todos que creem nele. E você vai ter de novo direito à vida eterna. Esse é o plano. Plano maravilhoso. Verso 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Então, Adão, eu não vou permitir que você sofra eternamente, você não vai mais comer da árvore da vida, é simples assim. Mas institua o sacrifício do cordeiro para que você não perca de vista como é horrível o pecado, como isso é distante do plano que eu tinha feito, mas não perca a esperança, porque um dia vai vir o Cordeiro de Deus verdadeiro, e enquanto ele não vem, você vai, de tempos em tempos, sacrificando um cordeiro para manter essa esperança da vida eterna. Muitas religiões aí clamam esse verso, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e não sabe por quê. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, gente, é Jesus Cristo. Está lá em João 1,29. Então, desde o Éden está prometido que Jesus viria para morrer em nosso lugar. Sabe por que tinha que ser ele? E agora a gente começa a entender um pouquinho por que a divindade se divide em três. Porque ele, Jesus, é o doador de toda a vida. Ele doou a vida de todo mundo. A morte dele substitui a morte de todos aqueles que crerem nele. É muito legal esse plano, né? Deus deu a vida para todo mundo. E agora ele morre para que aquela pessoa, para quem ele deu a vida, não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Esse plano vai se completar, a gente leu lá, na nossa segunda aula, quando falamos da estátua de Daniel, quando Jesus voltar. E ele vai voltar. Ele prometeu que vai voltar. Quero ler aqui para vocês a continuação dessa história. Capítulo 4 de Gênesis. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Opa, está prometido lá que o filho da mulher seria o Redentor. Eu tive um filho. Será que é esse? E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aqui tem uma história muito interessante, e a gente vai começando a entender como é que Deus tem planos para que a nossa vida seja uma vida de organização, uma vida ordenada por leis que Ele concebeu, não que o homem concebeu. Tá? A gestão humana é muito diferente da gestão divina, e nós vamos começar a ver isso aqui agora. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eu já revi esse quadro na minha mente assim dezenas de vezes. Eu fico imaginando assim: Caim era lavrador, Abel era pastor. Caim trouxe dos frutos da terra para Deus. Eu imagino que ele escolheu o melhor terreno, separou as melhores sementes, teve trabalho de arar a terra, plantar a semente, regar a terra, espantar passarinho. Ele teve um trabalho danado para oferecer para Deus o melhor. E o Abel, com as suas ovelhinhas, uma delas lá teve neném. Ele alimentou aquele neném lá depois que foi desmamado por algum tempo, e depois pegou a ovelhinha e trouxe para Deus. Quem teve mais trabalho? Caim, com certeza. Mas Deus não aceitou a oferta de Caim, porque Deus tinha falado para o pai deles: olha, de quando em quando vocês sacrifiquem um cordeiro, para não perderem de vista que vocês não podem remediar essa situação.
Deus, vou remediar essa situação. Eu vou me fazer homem, vou viver como vocês viveram, vou mostrar que é possível obedecer a Deus sem pecar, e pecar é a transgressão da lei. Eu vou mostrar isso para vocês, que é possível viver só amando, sem ter medo, tá? E eu vou morrer, eu que não preciso morrer, porque se o salário do pecado é a morte e eu não pequei, eu não preciso pagar isto. Mas eu vou pagar, porque como eu dei a vida por cada um de vocês, a minha morte substitui a morte de cada um de vocês. Gente, esse plano é maravilhoso. Esse plano é sobrenatural. E só pode vir de um Deus de amor, percebe? Eu me emociono quando eu falo disso, me desculpem. Não me desculpem, eu gostaria que você se emocionasse também. Viu? Muito bem. E Caim, quando percebeu que a oferta dele, que lhe deu tanto trabalho, não foi aceita, ficou triste. E Deus falou para ele: por que você está triste? Porque Deus sabe tudo, gente. Deus sabe quando você está triste. Deus sabe por que você está triste. Mas Ele não vai intervir na sua vida se você não pedir. Se você conversar com Ele e falar por que você está triste, pode ter certeza que você vai ter uma consolação. Tá bem? E, verso 6 do capítulo 4. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Ou seja, se você fizer o que eu falo, você sempre vai ter em mente que um dia o verdadeiro Cordeiro de Deus vai vir te resgatar. Por que você quis resolver as coisas do teu modo? Quem falou que as tuas obras próprias valem alguma coisa? Por mais trabalho que elas tenham te dado. Não foi isso que eu pedi. Nós não podemos esquecer, gente, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Portanto, se deu ao homem o livre-arbítrio, é porque Deus também tem livre-arbítrio. E Ele não aceita qualquer coisa. Ele aceita ser adorado do jeito que Ele pede para ser adorado. Ah, mas então Ele é um Deus que quer ser adorado porque Ele é muito arrogante? Não, porque o jeito que Ele faz a gente adorá-lo faz bem para a gente. Esse que é o legal da história. Para terminar. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, sobre ele dominarás. Você tem que dominar o pecado. Peraí, que história de pecado é essa? No 4º capítulo do 1º livro da Bíblia. A lei não foi dada só lá no Sinai? Como é que está falando em pecado aqui? Porque Caim já tinha planos de matar o seu irmão. E Deus sabia disso. E Deus falou: você não vai pecar, hein? Ué, mas não matarás? Não foi dado só lá no Sinai, 2.500 anos depois? Como é que já está aqui? Então nós vamos começar a aprender, gente, que a lei de Deus é eterna e sempre existiu. E aqui está apenas um dos artigos da lei, já no 4º capítulo da Bíblia. Vocês sabem o resto da história. Abel levou o seu irmão para o campo, matou o seu irmão, escondeu o corpo, e o Senhor, Deus que sabe de tudo, chegou para Caim e falou assim: onde está o seu irmão? Mais uma pergunta, percebem? Deus sabia onde ele estava? Sabia. Deus está dando a oportunidade para Caim para se confessar, se arrepender e disser: Senhor, fiz uma bobagem. Mas não foi isso que Caim fez, não é? Ele disse que não era guardador do seu irmão, do meu irmão, não tomo conta dele, ele já é grandinho, ele que se vire, não é? E Caim agora, então, é repreendido por Deus e se afasta de Deus. E, gente, a humanidade hoje é feita por 2 tipos de pessoas: os que seguem a Deus e os que se afastam de Deus. E tem uns que se afastam assim, pela metade. Uns que parece que seguem a Deus, mas seguem a Deus quando lhes convém. Ou seguem a Deus quando estão precisando de alguma coisa, como se Deus fosse uma fada madrinha, com uma varinha de condão, e viesse aqui para resolver o assunto. E eu tenho escutado isso muito nessa pandemia. Mas, gente, o mundo sofre muito tempo antes da pandemia. Ou não?
Mas tem gente que cobra de Deus assim: aonde o Senhor estava quando aconteceu isso comigo? Por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? No fim das contas, a culpa é sempre de Deus. Você quer saber como é que essa história continua? Nós vamos ter que nos encontrar de novo semana que vem, tá bom? Então, por enquanto, você fique sabendo que o livre-arbítrio, o poder de escolha que Deus deu aos seres pensantes, é o responsável pela introdução do mal, porque 2 seres, um no céu e um na terra, escolheram errado. Escolheram fazer a sua própria vontade, não a vontade de Deus. E a vontade de Deus, gente, quando a gente fala da vontade de Deus, eu vou repetir aqui o que eu falei. A vontade de Deus não é para que Ele seja mais Deus. A vontade de Deus na nossa vida é para que nós sejamos felizes. Porque Deus não precisa de nada. Ele tem tudo. Quando Ele dá uma ordem, quando Ele dá uma lei, quando Ele dá uma regra, Ele fala assim: filhão, vai por aqui, que por aqui você vai bem. Filhão, não mexe aqui, porque aqui você vai se dar mal. Mas você tem o poder de escolher se você quer se dar bem ou se você quer se dar mal. Ficou claro isso, eu imagino, não? Ficou bastante claro. Semana que vem vamos ver o que aconteceu com Caim e o que aconteceu com o resto da família de Adão e Eva, da qual fazemos parte. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos porque a tua Bíblia esclarece qual foi a origem do mal. Não foi o Senhor que criou o mal. O Senhor criou seres pensantes que resolveram se afastar das tuas orientações e por isso o mundo está uma bagunça, Senhor. Mas nós cremos na promessa que o Senhor virá logo nos buscar. O Senhor vai pôr a mão aqui por amor de nós e vai dar um jeito nisso. Eu quero lhe pedir uma coisa: venha logo nos buscar. As pessoas que estão te assistindo estão começando a se apaixonar por ti, da mesma maneira como o Senhor é apaixonado por eles. Portanto, não demore muito, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.